Capítulo 1. É verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro em posse de boa fortuna deve estar necessitado de esposa. Por menos conhecidos que possam ser os sentimentos ou pontos de vista de tal homem em seus primeiros contatos com um novo ambiente, essa verdade está tão enraizada nas mentes das famílias vizinhas que o recém-chegado é considerado propriedade de direito das moças do lugar. Meu caro Sr. Bennet, disse-lhe a esposa um dia atrás, o senhor já soube que Netherfield Park foi afinal alugada? O Sr. Bennet respondeu que não. Pois foi, retrucou ela atrás, a senhora Long aqui esteve há pouco e me contou tudo a respeito. O Sr. Bennet não lhe deu resposta. O senhor não quer saber quem a alugou? Exclamou a mulher, impaciente. A senhora quer me dizer, e não tem objeções quanto a ouvir. Como convite, foi o bastante. Mas, meu caro, o senhor precisa saber, a senhora Long me disse que Netherfield foi alugada por um jovem de grande fortuna, do norte da Inglaterra, que ele veio na segunda-feira, numa pequena carruagem puxada por 4 cavalos, para ver o lugar, e ficou tão encantado que no mesmo instante fechou negócio com o Sr. Morris, que ele deve se instalar antes da festa de São Miguel, e que alguns criados são esperados na casa no final da próxima semana. Como ele se chama? Bingley. Casado ou solteiro? Oh, solteiro, meu caro, com certeza. Um homem solteiro e de grande fortuna, 4 ou 5 mil libras por ano. Que ótimo para nossas meninas. Por quê? Como isso pode afetá-las? Meu caro Sr. Bennet, respondeu a mulher como pode ser tão irritante? Deve saber que estou pensando em casá-lo com uma delas. É esta a intenção dele ao se instalar aqui? Intenção. Bobagem. Como pode dizer uma coisa dessas? Mas é muito provável que ele possa se apaixonar por uma delas, portanto, o senhor deve ir visitá-lo assim que chegar. Não vejo necessidade. A senhora e as meninas podem ir, ou pode mandá-las sozinhas, o que talvez seja ainda melhor, já que, sendo tão bonita quanto elas, o Sr. Bingley poderia achá-la a melhor de todas. Está me lisonjeando, meu caro. Sem dúvida eu tive minha cota de beleza, mas não tenho pretensões de ser excepcional hoje em dia. Quando uma mulher tem 5 filhas adultas, deveria desistir de pensar em sua própria beleza. Em tais casos, a mulher nem sempre tem muita beleza na qual pensar. Mas, meu caro, o senhor realmente precisa visitar o Sr. Bingley quando ele vier a ser nosso vizinho. Isso é mais do que sou capaz de prometer, posso lhe garantir. Mas pense em suas filhas. Reflita um pouco sobre a situação que isso representaria para uma delas. Sir William e Lady Lucas estão decididos a ir exatamente pela mesma razão, pois em geral, como bem sabe, os dois não visitam recém-chegados. Precisa mesmo ir, pois será impossível nós o visitarmos se o senhor não o fizer. A senhora está sendo escrupulosa demais, sem dúvida. Acredito que o Sr. Bingley ficará muito contente em vê-la, e vou mandar-lhe algumas linhas assegurando meu cordial consentimento para que se queis com qualquer de nossas filhas, a sua escolha, embora deva incluir uma recomendação a respeito de minha pequena Lizzie. Desejo que não faça tal coisa. Lizzie não é em absoluto melhor do que as outras, e tenho certeza de que ela não tem a metade da beleza de Jane, nem a metade do bom humor de Lydia. Mas é sempre a ela que o senhor dá preferência. Nenhuma delas tem muito que as recomende, retrucou ele são todas bobas e ignorantes como as outras moças, mas Lizzie tem um pouco mais de perspicácia do que as irmãs. Sr. Bennet, como pode dizer tais coisas a respeito de suas próprias filhas? O senhor sente prazer em implicar comigo. Não tem qualquer compaixão pelos meus pobres nervos. Engano seu, minha cara. Tenho o maior respeito pelos seus nervos. Eles são meus velhos amigos. Pelo menos nos últimos 20 anos, ouço-a, com todo o respeito, mencioná-los. Ah, o senhor não sabe como sofro. Mas espero que se recupere e viva para ver muitos rapazes com renda anual de 4.000 libras chegarem à vizinhança. Não nos servirá de muita coisa se 20 deles chegarem,
uma vez que o Senhor não irá visitá-los. Pode ter certeza, minha cara, de que, quando houver 20 deles, visitarei todos. O Sr. Bennet era uma mistura tão singular de rapidez de raciocínio, humor sarcástico, retraimento e caprichos, que a experiência de 23 anos não fora o bastante para que a esposa lhe compreendesse o caráter. A mente dela era de interpretação menos difícil. Era mulher de inteligência medíocre, poucos conhecimentos e temperamento instável. Quando contrariada, fazia-se de nervosa. O objetivo de sua vida era casar as filhas, animava-se com visitas e novidades. Capítulo 2. O Sr. Bennet foi um dos primeiros a se apresentar ao Sr. Bingley. Sempre pretendera visitá-lo, embora continuasse, até o fim, a garantir à esposa que não o faria, e até a noite posterior à visita consumada ela não tinha conhecimento do fato. Tudo foi então revelado da seguinte maneira. Ao observar sua segunda filha ocupada em enfeitar um chapéu, ele de repente se dirigiu a ela. Espero que o Sr. Bingley goste, Lizzie. Não temos como saber do que o Sr. Bingley gosta, disse a mãe da moça, ressentida traço, já que não vamos visitá-lo. Mas a senhora se esquece, mamãe, disse Elizabeth traço, que o encontraremos em festas e que a senhora Long prometeu apresentá-lo. Não acredito que a senhora Long vá fazer tal coisa. Ela mesma tem 2 sobrinhas. É uma mulher egoísta e hipócrita e não a tenho em boa conta. Nem eu, disse o Sr. Bennet traço, e fico contente por saber que a senhora não depende de seus serviços. A senhora Bennet não se dignou a dar qualquer resposta, mas, incapaz de se conter, começou a repreender uma de suas filhas. Não continue tossindo assim, Kitty, pelo amor de Deus. Tenha um pouco de pena dos meus nervos. Você os faz em pedaços. Kitty não é discreta em sua tosse, disse o pai traço, não sabe a hora certa de tossir. Não tuço para me divertir, retrucou Kitty irritada. Quando será seu próximo baile, Lizzie? Dentro de 15 dias, a contar de amanhã. Oh, é isso mesmo, exclamou a mãe traço, e a senhora Long não estará de volta antes da véspera, portanto será impossível que ela o apresente, pois ela mesma não o terá conhecido. Então, minha cara, a senhora poderá fazer melhor do que a sua amiga e apresentar a ela o Sr. Bingley. Impossível, Sr. Bennet, impossível, uma vez que eu mesma não o conheço. Como o senhor pode ser tão irritante? Respeito sua prudência. Um conhecimento de 15 dias é sem dúvida muito recente. Não se pode saber como é na verdade um homem ao final de uma quinzena. Mas se nós não nos aventurarmos, alguém mais o fará, e, afinal de contas, a senhora Long e suas sobrinhas merecem uma oportunidade, sendo assim, e como ela considerará isso um ato de gentileza, eu mesmo me encarregarei de fazê-lo, caso a senhora decline de suas funções. As moças encararam o pai. A senhora Bennet disse apenas: bobagens, bobagens. Que sentido pode ter tal enfático a observação? Exclamou ele. A senhora considera bobagens as formalidades de apresentação e o desgaste que envolvem? Não posso concordar consigo neste ponto. O que me diz, Mary? Porque bem sei que você é uma jovem de reflexões profundas, que lê bons livros e faz resumos. Mary quis dizer algo sensato, mas não soube como. Enquanto Mary ajusta suas ideias, continuou ele traço, voltemos ao Sr. Bingley. Não aguento mais o Sr. Bingley, exclamou sua esposa. Lamento ouvir isso, mas por que não me disse antes? Se eu soubesse, com certeza não teria ido esta manhã à casa dele. É muita falta de sorte, mas como já fiz a visita, não podemos agora nos furtar a essa relação. A perplexidade das damas era exatamente o que ele queria. Talvez mais do que todas a da senhora Bennet, ainda que, depois de acalmado o tumulto de alegria inicial, ela começasse a declarar que era isso que esperara todo o tempo. Como foi gentil de sua parte, meu caro Sr. Bennet. Mas eu sabia que conseguiria convencê-lo. Tinha certeza de que o amor por suas filhas era muito grande para que desprezasse tais relações. Ah!
Como estou satisfeita! E também, que peça formidável nos pregou, tendo ido lá esta manhã e não nos dizendo uma palavra a respeito até agora. Agora, Kitty, pode tossir o quanto quiser, disse o Sr. Bennet e, enquanto falava, saiu da sala, cansado dos arroubos da esposa. Que pai maravilhoso vocês têm, meninas, disse ela, quando a porta se fechou. Não sei como poderão compensá-lo algum dia por sua bondade. Nem eu, aliás. A esta altura de nossas vidas não é assim tão agradável, posso afirmar-lhes, travar novas relações todos os dias, mas, por vocês, faríamos qualquer coisa. Lídia, minha querida, embora você seja mais nova, é bem provável que o Sr. Bingley dance com você no próximo baile. Oh, disse Lídia resoluta. Não tenho medo, pois apesar de ser a mais moça, sou a mais alta. O resto da noite foi gasto em conjecturas sobre quando ele retribuiria a visita do Sr. Bennet e decidindo quando deveriam convidá-lo para jantar. Capítulo 3. Entretanto, por mais que a Sra. Bennet, com o auxílio de suas 5 filhas, tentasse descobrir a respeito, nada foi suficiente para arrancar do marido uma descrição satisfatória do Sr. Bingley. Elas o atacaram de diversas maneiras, com perguntas indiscretas, teorias engenhosas e pressuposições longínquas, mas ele se esquivou à lábia de todas, e elas se viram afinal obrigadas a aceitar os préstimos de segunda mão de sua vizinha, Lady Lucas. Seu relatório foi altamente favorável. Sir William ficara encantado com o rapaz. Era bastante jovem, muitíssimo bonito, agradável ao extremo e, para culminar, pretendia comparecer à próxima festa com um grande grupo de amigos. Nada poderia ser mais encantador. Gostar de dançar era um passo certo na direção de se apaixonar, e grandes esperanças foram acalentadas em relação ao coração do Sr. Bingley. Se eu puder ao menos ver uma de minhas filhas instalada e feliz em Netherfield, disse a Sra. Bennet ao marido, e todas as outras igualmente bem casadas, nada mais terei a desejar. Em poucos dias, o Sr. Bingley retribuiu a visita do Sr. Bennet e passou com ele 10 minutos na biblioteca. Tivera esperanças de que lhe fosse concedida a visão das jovens, de cuja beleza muito ouvira falar, mas viu apenas o pai. As moças foram de certa forma mais felizes, pois tiveram a vantagem de vislumbrar, por uma janela no andar superior, que ele usava um casaco azul e montava um cavalo negro. Um convite para jantar foi logo depois enviado, e a Sra. Bennet já havia planejado as compras que fariam jus às suas qualidades de boa dona de casa quando chegou uma resposta que adiou tudo. O Sr. Bingley era obrigado a ir à cidade no dia seguinte e, em consequência, não teria condições de aceitar a honra do convite etc. A Sra. Bennet ficou um tanto desconcertada. Não conseguia imaginar que negócios ele poderia ter na cidade tão pouco tempo depois de sua chegada a Hertford City e começou a recear que ele pudesse estar sempre se deslocando de um lugar para outro e nunca se instalasse em Netherfield como deveria. Lady Lucas dissipou-lhe um pouco os temores apresentando a possibilidade de ele ter ido a Londres apenas para convidar um grande número de amigos para o baile. E logo se seguiram rumores de que o Sr. Bingley deveria trazer consigo 12 damas e 7 cavalheiros para a festa. As moças lamentaram um número tão grande de damas, mas consolaram-se na véspera do baile ao ouvir que, em vez de 12, ele trouxera apenas 6 de Londres, suas 5 irmãs e uma prima. E quando o grupo entrou no salão somava apenas 5 pessoas, o Sr. Bingley, suas 2 irmãs, o marido da mais velha e outro rapaz. O Sr. Bingley era bonito e tinha ares de cavalheiro, seu rosto era agradável e suas maneiras descontraídas e sem afetação. As irmãs eram mulheres belas, com a aparência de indubitável elegância. O cunhado, o Sr. Hurst, parecia apenas um cavalheiro comum, mas seu amigo, o Sr. Darcy, logo chamou a atenção do salão pela figura alta e elegante, belos traços, ar nobre pelo rumor, que circulou por toda parte 5 minutos após sua entrada, de que sua renda chegava a 10.000 por ano. Os cavalheiros afirmaram ser ele um belo espécime de homem, as senhoras declararam que ele era muito mais bonito do que o Sr. Bingley, e assim o Sr. Darcy foi observado com muita admiração até a metade da noite.
quando suas maneiras provocaram uma decepção que mudou o curso de sua popularidade, pois se descobriu que era orgulhoso, considerava-se superior aos demais e era incapaz de se sentir bem naquele ambiente. Nem mesmo os amplos domínios em Derbyshire poderiam compensar a expressão extremamente antipática e desagradável estampada em seu rosto, não era digno de comparação com o amigo. O Sr. Bingley logo travou relações com as principais pessoas no salão, era cheio de vida e extrovertido, dançou todas as danças, aborreceu-se ao ver o baile terminar tão cedo e falou em dar uma festa em Netherfield. Qualidades tão agradáveis falavam por si mesmas. Que contraste entre ele e o amigo! O Sr. Darcy dançou apenas uma vez com a Sra. Hurst e outra com a Srta. Bingley, dispensou ser apresentado a qualquer outra moça e passou o resto da noite andando pelo salão, vez ou outra falando com alguém de seu próprio grupo. Seu caráter estava definido. Ele era o mais orgulhoso, o mais desagradável homem do mundo, e todos esperavam que nunca mais aparecesse por ali. Entre as opiniões mais violentas a seu respeito estava a da Sra. Bennet, cujo desagrado com seu comportamento em geral exacerbou-se a ponto de se transformar em ressentimento pessoal diante da atitude de desrespeito do rapaz para com uma de suas filhas. Elizabeth Bennet fora obrigada, pela escassez de cavalheiros, a ficar sentada em 2 danças, e, durante parte desse tempo, o Sr. Darcy estivera de pé perto o suficiente para que ela ouvisse uma conversa entre ele e o Sr. Bingley, que parou de dançar por alguns minutos a fim de insistir com um amigo para que participasse do baile. Vamos, Darcy, disse ele. Preciso que dance. Detesto vê-lo parado aí sozinho dessa maneira. Faria muito melhor se dançasse. Com certeza não dançarei. Sabe o quanto detesto dançar, a não ser que conheça bem meu paraense numa festa como esta, seria insuportável. Suas irmãs estão comprometidas e não há qualquer outra mulher neste salão cuja companhia não fosse para mim um castigo. Eu não seria tão exigente assim, exclamou o Sr. Bingley caramba. Palavra de honra, nunca conheci tantas moças agradáveis na vida como nesta noite, e você pode ver que há várias excepcionalmente atraentes. Você está dançando com a única moça bonita do salão, disse o Sr. Darcy, olhando para a mais velha das meninas Bennet. Ah! Ela é a criatura mais bela que já contemplei. Mas há uma de suas irmãs, sentada bem atrás de você, que é muito bonita e, atrevo-me a dizer, muito agradável. Deixe-me pedir à minha parceira de dança que a apresente a você. Traço de quem você está falando? E dando meia volta olhou por um instante para Elizabeth, até que, atraindo-lhe o olhar, desviou o seu e disse com frieza, ela é aceitável, mas não é bonita o bastante para me tentar, não estou com disposição para dar atenção a mocinhas deixadas de lado pelos outros homens. Você faria melhor voltando para sua dama e aproveitando-lhe os sorrisos, porque está perdendo tempo comigo. O Sr. Bingley seguiu o conselho. O Sr. Darcy saiu de onde estava, e Elizabeth ficou com sentimentos não muito cordiais em relação a ele. Contou a história, entretanto, com muita graça, para as amigas, pois tinha um temperamento vivo e brincalhão e se deliciava com tudo o que fosse ridículo. A noite revelou-se agradável para toda a família. A Sra. Bennet viu a filha mais velha ser muito admirada pelo grupo de Netherfield. O Sr. Bingley dançou com ela 2 vezes e as irmãs dele trataram-na com amabilidade. Jane ficou tão satisfeita com isso quanto a mãe, ainda que de um jeito mais reservado. Elizabeth percebeu o prazer de Jane. Mary soube ter sido mencionada para a Srta. Bingley como a moça mais prendada das vizinhanças, e Catherine e Lydia tiveram a sorte de nunca ficar sem par, o que, até onde haviam aprendido, era tudo com que se deveriam preocupar num baile. Voltaram, portanto, de bom humor para Longbourn, a aldeia em que viviam e da qual eram os habitantes mais ilustres. Encontraram o Sr. Bennet ainda de pé. Com um livro nas mãos ele perdia a noção do tempo e, no presente momento, tinha uma boa cota de curiosidade em relação aos acontecimentos de uma noite que gerara tão esplêndidas expectativas. Chegara a acreditar que sua mulher ficaria decepcionada com o forasteiro, mas logo descobriu que ouviria uma história bem diferente.
Oh, meu caro Sr. Bennet, dizia ela ao entrar na sala tivemos uma noite das mais encantadoras, um baile dos mais excepcionais. Gostaria que o senhor tivesse ido. Jane foi tão admirada, nada poderia ser melhor. Todos comentaram como ela estava bem, e o Sr. Bingley achou-a muito bonita e dançou com ela 2 vezes. Pense nisso, meu caro, ele dançou 2 vezes com ela. E ela foi a única criatura no salão que lhe convidou para dançar uma 2ª vez. A primeira que ele convidou foi a senhorita Lucas. Fiquei tão mortificada ao vê-lo diante dela. Mas, de qualquer forma, ele de modo algum a admirou. Na verdade, ninguém consegue admirá-la, o senhor sabe, e ele pareceu muito impressionado por Jane quando a viu dançar. Então perguntou quem era ela e foi apresentado e convidou-a para as 2 danças seguintes. Depois dançou as 2 terceiras com a senhorita King e as 2 quartas com Maria Lucas e as 2 quintas com Jane outra vez e as 2 sextas com Lizzie, e o Boulanger. Se ele tivesse tido alguma piedade de mim, exclamou o marido, impaciente não teria dançado nem a metade. Pelo amor de Deus, não enumere mais seus pares. Ah, se ele tivesse torcido o tornozelo na primeira dança. Oh, meu caro, estou muito satisfeita com ele. É tão absurdamente bonito. E suas irmãs são encantadoras. Nunca em minha vida vi algo mais elegante do que seus vestidos. É bem provável que a renda do traje da Sra. Hurst. Foi outra vez interrompida. O Sr. Bennet protestava contra qualquer descrição de enfeites. Viu-se, portanto, obrigada a dar outro rumo à conversa e relatou, com muita amargura e algum exagero, a chocante rudeza do Sr. Darcy. Mas posso assegurar, acrescentou, que Lizzie não perdeu muito por não cair no gosto dele, porque ele é um homem horrível, muito desagradável, a quem não vale a pena contentar. Tão arrogante e tão cheio de si que não há como suportá-lo. Andava para lá, andava para cá, achando-se muito importante. Não era bonito o bastante para dançar com ele. Gostaria que o senhor estivesse lá, meu caro, para lhe dar uma de suas respostas atravessadas. Detesto mesmo esse homem. Dança de salão em que os pares se movimentavam em círculo, trocando de parceiros até que todos tenham dançado entre si. Nota do tradutor. Capítulo 4. Quando Jane e Elizabeth se viram sozinhas, a primeira, que havia antes sido cautelosa em seus elogios ao Sr. Bingley, expôs à irmã o quanto o admirava. Ele é exatamente como um rapaz deve ser, disse ela sensato, bem-humorado, jovial. E nunca vi maneiras tão corretas. Tanta naturalidade, com uma educação tão apurada. E é também bonito, retrucou Elizabeth o que um rapaz também deve ser, sempre que possível. A personalidade dele é, portanto, perfeita. Fiquei muito lisonjeada quando ele me convidou para dançar pela 2ª vez. Não esperava tanto cavalheirismo. Não? Pois eu esperava. Mas essa é uma das grandes diferenças entre nós. Elogios sempre pegam você de surpresa, e a mim nunca. O que poderia ser mais natural do que ele a convidar de novo? Ele não poderia deixar de ver que você era pelo menos 5 vezes mais bela do que qualquer outra mulher no salão. Não há por que lhe agradecer o galanteio. Bem, ele é sem dúvida muito agradável e eu lhe dou permissão para gostar dele. Você já gostou de criaturas mais estúpidas? Lizzie, querida. Ora, você sabe que tem grande tendência a gostar das pessoas em geral. Nunca vê defeitos nos outros. O mundo todo é bom e agradável aos seus olhos. Nunca ouvi você falar mal de um ser humano em toda a sua vida. Eu não gostaria de ser precipitada ao censurar alguém, mas sempre digo o que penso. Eu sei que você é assim, e é isto que torna tudo incrível. Com o seu bom senso, ser tão absolutamente cega às loucuras e absurdos dos outros. Uma sinceridade afetada é comum demais, pode-se encontrá-la em qualquer lugar. Mas ser sincera sem ostentação ou segundas intenções, destacar o lado bom do caráter de todas as pessoas e torná-lo ainda melhor, sem nada dizer a respeito do lado mau, isso é uma exclusividade sua.
E você também gostou das irmãs desse homem, não gostou? As maneiras das duas não são iguais às dele. Com certeza não são. A princípio. Mas são mulheres muito agradáveis quando se conversa com elas. A senhorita Bingley deverá morar com o irmão e cuidar da casa, ou muito me engano, ou teremos nela uma vizinha bastante encantadora. Elizabeth ouvia em silêncio, mas não estava convencida. A intenção daquelas moças na festa não fora de modo algum a de serem agradáveis, e, dotada de um poder de observação mais aguçado e espírito menos maleável do que a irmã e de um senso crítico despojado de qualquer benevolência consigo mesma, estava muito pouco inclinada a aprová-las. Tratava-se de fato de moças muito finas, não desprovidas de bom humor quando satisfeitas, nem do poder de se tornarem agradáveis quando assim desejavam, mas orgulhosas e esnobes. Eram bastante atraentes, haviam sido educadas num dos melhores colégios particulares da cidade, possuíam uma fortuna de 20.000 libras, tinham o hábito de gastar mais do que deveriam e de se ligar a pessoas importantes e, em consequência, tinham todo o direito de pensar muito bem de si mesmas e mal dos outros. Pertenciam a uma respeitável família do norte da Inglaterra, circunstância mais profundamente gravada em sua memória do que o fato de ter sido a fortuna do irmão, como a sua própria, obtida através de transações comerciais. O Sr. Bingley herdara bens no valor de cerca de 100.000 libras do pai, que pretendia comprar terras, mas não viveu o suficiente para fazê-lo. As intenções do Sr. Bingley eram semelhantes e algumas vezes sua escolha recaía sobre seu condado, mas como ele agora vivia numa boa casa e tinha as regalias de um proprietário rural, a maioria dos que bem conheciam seu temperamento tranquilo acreditava ser provável que ele passasse o resto de seus dias em Netherfield e deixasse tal compra para a geração seguinte. As irmãs estavam ansiosas para que ele tivesse casa própria, mas, ainda que ele agora fosse apenas um locatário, de modo algum a senhorita Bingley se furtava a presidir-lhe a mesa, nem estava a senhora Urst, que se tinha casado com um homem com mais beleza do que fortuna, menos disposta a considerar a casa do irmão como seu lar, quando assim lhe convinha. O Sr. Bingley chegara à maioridade há menos de 2 anos quando foi tentado, por uma recomendação acidental, a visitar a mansão de Netherfield. Examinou-a por dentro e por fora durante meia hora, aprovou a localização e os quartos principais, deu-se por satisfeito com os elogios feitos pelo proprietário e assumiu ali mesmo a locação. Entre ele e Darcy havia uma amizade muito sólida, a despeito da grande diferença de temperamentos. Bingley ganhara a simpatia de Darcy pela simplicidade, transparência e maleabilidade de sua maneira de ser, embora nenhuma natureza pudesse contrastar mais com a sua e ainda que consigo mesmo Darcy nunca parecesse descontente. Na força do olhar do amigo, Bingley tinha a mais absoluta confiança e, a respeito de seu critério, a melhor opinião. Em inteligência, Darcy era o melhor. Bingley de modo algum deixava a desejar, mas Darcy era mais esperto. Era ao mesmo tempo altivo, reservado e perspicaz e, embora bem educado, não era simpático. Sob esse aspecto, o amigo superava em muito. Bingley tinha certeza de ser benquisto onde quer que se apresentasse, Darcy era sempre desagradável. A maneira como falaram a respeito da reunião de Meryton foi bastante característica. Bingley nunca conheceu gente mais encantadora ou moças mais bonitas em sua vida, todos haviam sido extremamente gentis e atenciosos para com ele, não houve qualquer formalidade ou frieza, logo se sentiu à vontade entre todos, e, quanto à senhorita Bennet, não poderia conceber anjo mais belo. Darcy, pelo contrário, viu um grupo de pessoas entre as quais havia pouca beleza e nenhum refinamento, por ninguém sentiu o mais leve interesse e de ninguém recebeu qualquer atenção ou prazer. Reconhecia ser bonita a senhorita Bennet, mas ela sorria demais. A senhora Urst e a irmã concordaram que assim fosse, mas ainda a admiravam e gostavam dela, e afirmaram ser uma moça adorável, a quem não se importariam de conhecer melhor. A senhorita Bennet foi, portanto, considerada uma moça adorável, e o Sr. Bingley sentiu-se, diante de tal aprovação, autorizado a pensar nela como bem desejasse. Capítulo 5.
Não muito longe de Longbourn vivia uma família com a qual os Bennet mantinham relações de amizade especialmente estreitas. Sir William Lucas havia tido, no passado, negócios em Meryton, onde fez razoável fortuna e foi alçado à dignidade de cavaleiro por petição feita ao rei durante o período em que foi prefeito da cidade. A distinção talvez lhe tenha subido um pouco a cabeça. Passou a sentir-se insatisfeito com sua loja e com sua residência numa pequena cidade comercial e, abandonando ambas, mudou-se com a família para uma casa a 1 milha de Meryton, a partir de então denominada Lucas Lodge, onde podia refletir com prazer sobre sua própria importância e, desvinculado dos negócios, ocupar-se apenas em ser cordial com todas as pessoas. Pois, ainda que exultante com sua posição social, não se tornara arrogante, pelo contrário, cumulava todos de atenções. De natureza inofensiva, amigável e prestativa, sua apresentação em St. James tornara-o também cortês. Lady Lucas, embora não muito atilada, era o tipo perfeito de mulher para ser uma vizinha de grande valia para a Sra. Bennet. O casal tinha vários filhos. A mais velha, moça sensata e inteligente, beirando os 27 anos, era amiga íntima de Elizabeth. Que as senhoritas Lucas e Bennet se encontrassem para conversar a respeito de um baile era absolutamente necessário, e a manhã seguinte a reunião levou as primeiras a Longbourn para ouvir e opinar. Você começou bem a noite, Charlotte, disse a Sra. Bennet à senhorita Lucas, com polido autocontrole. Você foi a primeira escolha do Sr. Bingley. Mas ele pareceu preferir a segunda. Oh! Você quer dizer Jane, imagino, porque ele dançou com ela 2 vezes. Sem dúvida, pareceu que ele a apreciasse. Aliás, acredito que tenha apreciado. Ouvi alguma coisa a respeito. Mas não sei ao certo. Alguma coisa sobre o Sr. Robinson. Talvez a senhora se refira à conversa que pude ouvir, entre ele e o Sr. Robinson, já não lhe contei? Sobre o Sr. Robinson perguntando se ele apreciava nossas festas de Meryton e se não achava que havia muitas moças bonitas no salão e qual lhe parecia a mais bela? E ele respondendo no mesmo instante a última pergunta, a mais velha das Bennet, sem dúvida, não pode haver mais de uma opinião a respeito. Mal posso acreditar. Bem, é sem dúvida muito claro. Pelo menos assim parece. Mas, enfim, tudo isso pode dar em nada, você sabe. A conversa que eu ouvi foi melhor do que a sua, Elisa, disse Charlotte. Escutar o Sr. Darcy não vale tanto a pena quanto o amigo, não é mesmo? Pobre Elisa. Ser apenas aceitável. Peço-lhe que não dê a Liz ideias de ficar aborrecida com a grosseria daquele homem, porque ele é tão desagradável que seria mesmo horrível ser apreciada por ele. A Sra. Lone me disse ontem à noite que ele esteve sentado a seu lado por meia hora sem mover os lábios uma única vez. A senhora tem certeza? Não há aí algum engano? Disse Jane. Tenho certeza de que vi o Sr. Darcy falando com ela. Porque ela lhe perguntou afinal o que achava de Netherfield e ele não teve como não responder, mas ela disse que ele pareceu um tanto aborrecido por ter sido interpelado. A senhorita Bingley me contou, disse Jane, que ele nunca fala muito, a não ser entre amigos íntimos. Com eles, é extremamente agradável. Não acredito numa só palavra disso, minha cara. Se ele fosse assim tão agradável, teria conversado com a senhora Longitude, mas posso imaginar o que houve. Todos dizem que esse rapaz é um poço de orgulho, e ouso afirmar que ele de algum modo ouviu dizer que a senhora Lone não tem cote e foi ao baile numa carruagem alugada. Não me importa se ele não falou com a senhora Lone, disse a senhorita Lucas, mas eu gostaria que tivesse dançado com Elisa. Numa próxima vez, Lizzie, disse a mãe Traço, eu não dançaria com ele, se fosse você. Acredito poder tranquilamente prometer-lhe jamais dançar com ele. O orgulho dele, disse a senhorita Lucas, não me ofende tanto quanto de costume, porque nesse caso há uma desculpa. É plausível que um rapaz tão atraente, com família, fortuna, tudo a seu favor, tenha a si mesmo em alta conta. Se me perdoam por me expressar desta forma,
Ele tem o direito de ser orgulhoso. Isso é bem verdade, retrucou Elizabeth. E eu poderia com facilidade perdoar o orgulho dele se o meu não tivesse sido atacado. O orgulho, observou Mary, que se envaidecia da solidez de suas reflexões, é uma falha muito comum, acredito. Por tudo que já li, estou convencida de que, na verdade, é bastante frequente, de que a natureza humana é especialmente propensa a ele e de que há muito poucos entre nós que não acalentam um sentimento de auto-admiração em relação a alguma qualidade, real ou imaginaria. Vaidade e orgulho são coisas diferentes, embora as palavras sejam com frequência usadas como sinônimos. Uma pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. O orgulho tem mais a ver com nossa opinião a respeito de nós mesmos, a vaidade, com o que desejamos que os outros pensem de nós. Se eu fosse tão rico quanto o Sr. Darcy, exclamou um dos meninos Lucas, que tinha acompanhado as irmãs Traço, eu não me importaria em ser orgulhoso ou não. Eu teria uma parelha de perdigueiros e beberia uma garrafa de vinho por dia. Pois então você beberia muito mais do que deveria, disse a Sra. Bennet, e, se eu o visse fazendo isso, lhe arrancaria a garrafa das mãos no mesmo instante. O menino protestou, dizendo que ela não o faria. Ela continuou a afirmar que faria. E a discussão só terminou com o fim da visita. O Palácio de St. James, então sede da corte britânica, onde se realizavam as cerimônias de sagração de damas e cavaleiros do reino e onde os jovens eram formalmente apresentados à sociedade. Nota do tradutor. Capítulo 6. As senhoras de Longbourn logo visitaram as de Netherfield. A gentileza foi de pronto retribuída como deve ser. As maneiras agradáveis da senhorita Bennet aumentaram a simpatia da senhora Hurst e da senhorita Bingley e, embora a mãe fosse considerada intolerável e as irmãs menores indignas de atenção, o desejo de travar relações com elas foi expresso em relação às duas mais velhas. Por Jane, tal atenção foi recebida com o maior prazer, mas Elizabeth ainda havia arrogância no modo como tratavam todos, mal abrindo exceção para sua irmã, e não conseguia gostar delas, ainda que a gentileza de ambas para com Jane, em si, fosse importante por derivar, com toda a probabilidade, da influência da admiração do irmão. Era bastante evidente, onde quer que se encontrassem, que ele realmente a admirava e, para ela, era também evidente que Jane se curvava à preferência que começara a manifestar por ele desde o início e estava a caminho de se apaixonar de verdade. Mas observou com prazer que não era provável que tudo isso fosse descoberto pelo mundo em geral, já que Jane unia, com grande força de caráter, uma atitude reservada e um comportamento sempre alegre que a mantinham a salvo das suspeitas dos mais impertinentes. Assim comentou com a amiga, a senhorita Lucas. Talvez seja agradável, respondeu Charlotte, ser capaz de se controlar perante o público em casos assim, mas tanta discrição pode ser uma desvantagem. Se uma mulher, com o mesmo cuidado, oculta seu afeto do objeto desse afeto, pode perder a oportunidade de conquistá-lo e de pouco consolo servirá acreditar então que também o mundo tudo ignora. Há tanta gratidão ou vaidade em quase todos os relacionamentos amorosos que não é prudente deixá-los à deriva. Podemos todos começar livremente. Uma leve preferência é bem natural. Mas são muito poucos os que têm coragem de se apaixonar de verdade sem algum encorajamento. Em 9 de cada 10 casos, uma mulher fará melhor demonstrando mais afeto do que sente. Bingley aprecia sua irmã, sem dúvida, mas pode nunca passar desse sentimento, se ela não o encorajar. Mas ela o encoraja, tanto quanto permite a sua natureza. Se eu sou capaz de perceber os sentimentos dela em relação a ele, ele precisaria ser realmente muito tolo para não descobri-los também. Lembre-se, Elisa, de que ele não conhece Jane como você. Mas se uma mulher estiver interessada num homem e não tentar ocultar tal interesse, ele acabará por descobrir. Talvez descubra, estando com ela muitas vezes. Mas, embora Bingley e Jane se encontrem com razoável frequência, nunca passam muitas horas juntos. E como sempre se vêem em festas onde há muita gente é impossível que possam dispor de todos os momentos para conversar um com o outro. Jane deveria,
portanto, aproveitar ao máximo cada meia hora em que pudesse atrair-lhe a atenção. Quando estiver certa dos sentimentos dele, ela terá tempo suficiente para se apaixonar o quanto quiser. Seu plano é bom, respondeu Elizabeth quando nada mais está em jogo além do desejo de se casar bem, e, estivesse ou determinada a conseguir um marido rico, ou qualquer marido, seria provável que o adotasse. Mas não são esses os sentimentos de Jane, ela não tem segundas intenções. Por enquanto, ela nem mesmo pode ter certeza da intensidade do seu próprio interesse, nem de sua razão de ser. Ela só o conhece há 15 dias. Dançou 4 músicas com ele em Meryton, viu uma vez pela manhã em visita à casa dele e desde então compareceu a 4 jantares em que ele estava presente. Isso não é suficiente para conhecer-lhe o caráter. Não como você descreve. Tivesse ela simplesmente jantado com ele, poderia ter apenas descoberto se tem um bom apetite, mas você precisa se lembrar de que durante 4 reuniões os dois tiveram a companhia um do outro. E 4 reuniões podem significar muito. Essas 4 reuniões deram a ambos a certeza de que preferem o jogo de 21 ao Commerce, mas, em relação a qualquer outra característica importante, não acredito que possam ter descoberto muita coisa. Bem, disse Charlotte desejo sucesso a Jane, de todo o coração. E, se ela se casasse com ele amanhã, acho que teria tanta chance de felicidade quanto se passasse um ano inteiro estudando-lhe o caráter. A felicidade no casamento depende apenas da sorte. Se as inclinações de cada um forem do total conhecimento do outro ou mesmo se forem semelhantes de antemão, sua felicidade não está de modo algum garantida. Sempre continuarão a se distanciar o bastante para gerar sua cota de frustração. E é melhor conhecer o mínimo possível os defeitos da pessoa com quem você passará a vida. Você me faz rir, Charlotte, mas isso não faz sentido. Você sabe que não faz sentido e que você mesma nunca agiria assim. Ocupada em observar as atenções do Sr. Bingley para com a irmã, Elizabeth nem de longe suspeitava que começava a se tornar objeto de algum interesse aos olhos do amigo de Bingley. A princípio, o Sr. Darcy mal quis admitir que ela fosse bonita. No baile, olhara para ela sem qualquer admiração e, quando se encontraram pela segunda vez, olhou-a apenas para criticar. Mas, mal havia declarado, a si mesmo e aos amigos, não haver um só traço de beleza no rosto da moça. Começou a achar que a bela expressão dos olhos escuros dava a ela um ar de excepcional inteligência. A essa descoberta sucederam-se algumas outras igualmente embaraçosas. Embora houvesse detectado, com olhar crítico, mais de uma falha na perfeita simetria de suas formas de moça, era forçado a admitir que sua silhueta era graciosa e agradável e, a despeito de ter declarado que suas maneiras não eram as de uma pessoa refinada, sentia-se atraído pela jovialidade de Elizabeth. De tudo isso ela não fazia ideia, para ela, ele era apenas o homem que não fazia questão de ser agradável e que não a considerara atraente o bastante para ser tirada para dançar. Ele começou a querer saber mais a respeito da moça e, como que se preparando para conversar com ela, passou a ouvir sua conversa com os outros. Tal atitude chamou a atenção de Elizabeth. Aconteceu em casa de Sir William Lucas, onde um grande grupo estava reunido. O que pretende o Sr. Darcy? Disse ela a Charlotte ouvindo minha conversa com o Coronel Forster. Esta é uma pergunta que só o Sr. Darcy pode responder. Mas, se ele continuar com isso, eu sem dúvida o informarei de que percebo o que anda fazendo. O olhar dele é irônico demais e, se eu não passar a ser também impertinente, logo começarei a ter medo dele. Quando, logo depois, ele se aproximou das duas, ainda que sem parecer ter qualquer intenção de falar, a senhorita Lucas desafiou a amiga a tocar no assunto e, provocada, Elizabeth no mesmo instante virou-se para ele e disse: O senhor não acha, Sr. Darcy, que me expressei com raro acerto ainda há pouco, quando desafiei o Coronel Forster a nos oferecer um baile em Meryton? Com muito entusiasmo, mas esse é sempre um assunto que entusiasma as senhoras. O senhor é severo conosco. Logo será a vez dela ser desafiada, disse a senhorita Lucas. Vou abrir o piano, Elisa,
e você sabe o que vem a seguir. Você é um tipo muito estranho de amiga. Sempre querendo que eu toque e cante na frente de todos. Se eu tivesse aspirações musicais, você seria inestimável, mas, do modo como sou, na verdade preferiria não me apresentar diante de pessoas com certeza acostumadas a ouvir os melhores intérpretes. Diante da insistência da senhorita Lucas, entretanto, ela acrescentou: muito bem, se assim tem que ser, que assim seja. E, lançando um olhar sério ao Sr. Darcy. Diz um antigo ditado, familiar a todos daqui: poupe seu fôlego para esfriar o mingau. Pouparei o meu para cantar melhor. Sua apresentação foi agradável, embora de modo algum extraordinária. Depois de uma ou duas canções e antes que pudesse atender os diversos pedidos para que cantasse mais uma vez, foi logo substituída ao piano por Mary que, por ser a única sem graça da família, se esforçava muito para adquirir conhecimentos e habilidades e estava sempre impaciente para exibi-los. Mary não tinha talento ou bom gosto e, ainda que a vaidade lhe tivesse dado dedicação, deu-lhe também um ar pedante e modos afetados, que empanariam um grau de excelência superior ao que alcançara. Elizabeth, calma e sem pretensões, havia sido ouvida com muito mais prazer, embora não tocasse tão bem. E Mary, ao final de um longo concerto, teve a sorte de conseguir elogios e agradecimentos por algumas áreas escocesas e irlandesas a pedido de suas irmãs mais moças que, com algumas das meninas Lucas e 2 ou 3 oficiais, dançavam com entusiasmo num dos cantos do salão. O Sr. Darcy parou perto deles, em silenciosa indignação perante tal forma de passar a noite, com a exclusão de qualquer possibilidade de conversa, e estava por demais absorto em seus pensamentos para perceber Sir William Lucas a seu lado, até que Sir William começou a falar. Que encantadora diversão para os jovens, Sr. Darcy. Não há nada melhor do que a dança, afinal. Considero-a um dos maiores requintes da sociedade elegante. Por certo, senhor. E com a vantagem de também estar na moda entre as sociedades menos elegantes do mundo. Qualquer selvagem sabe dançar. Sir William apenas sorriu. Seu amigo faz muito bem, continuou ele depois de uma pausa, ao ver Bingley se juntar ao grupo e não duvido de que o senhor também seja perito na matéria, Sr. Darcy. Acredito que o senhor tenha me visto dançar em Meryton. É verdade, e não foi pequeno meu prazer ao observá-lo. Dança com frequência em St. James. Nunca, senhor. Não acha que seria uma homenagem adequada ao lugar? É uma homenagem que nunca presto a lugar algum, se puder evitar. O senhor tem uma casa na capital, imagino. O Sr. Darcy concordou com uma inclinação da cabeça. Já pensei em me instalar na cidade, porque gosto muito de conviver com a alta sociedade, mas não tenho muita certeza de que o ar de Londres seja adequado para a Lady Lucas. Fez uma pausa na esperança de uma resposta, mas seu interlocutor não estava disposto a comentários e, ao perceber Elizabeth que vinha em sua direção, ocorreu-lhe a ideia de fazer uma galanteria e chamou-a. Minha cara senhorita Elisa, por que não está dançando? Sr. Darcy, permita-me apresentar-lhe esta jovem como um excelente paraense. Estou certo de que o senhor não pode se recusar a dançar tendo diante de si tanta beleza. E, tomando-lhe a mão, a teria entregue ao Sr. Darcy que, embora extremamente surpreso, não tencionava recusá-la, quando ela no mesmo instante recuou e disse, um tanto desconcertada, a Sir William. Na verdade, senhor, não tenho a menor intenção de dançar. Suplico-lhe que não imagine que me dirigi para este lado com ideias de conseguir um paraense. O Sr. Darcy, solene e correto, pediu que lhe fosse concedida a honra de uma dança, mas em vão. Elizabeth estava decidida, nem mesmo Sir William abalou sua determinação ao tentar persuadi-la. A senhorita dança tão bem que é crueldade negar-me a alegria de admirá-la. E, ainda que este cavalheiro não costume apreciar este entretenimento, estou certo de que não veria inconveniente em nos ser agradável durante meia hora. O Sr. Darcy é sempre muito gentil, disse Elizabeth, sorrindo. É sim,
sem dúvida, mas considerando o incentivo, minha cara senhorita Elisa, não podemos nos surpreender com a sua concordância. Quem recusaria tal par? Elizabeth lançou-lhes um olhar malicioso e se afastou. Sua resistência não a indispôs com o cavalheiro e ele pensava nela com alguma complacência quando foi assim abordado pela senhorita Bingley. Posso adivinhar o motivo de seu devaneio. Acho que não. Está pensando em como seria insuportável passar muitas noites desta maneira. Em tal companhia, e na verdade sou da mesma opinião. Nunca me aborreci tanto. A insipidez, a despeito do barulho. A nulidade, a despeito da presunção de todas estas pessoas. O que eu não daria para ouvir suas críticas a respeito delas. Sua conjetura está totalmente equivocada, posso garantir. Minha mente tinha ocupações mais agradáveis. Tenho meditado sobre o enorme prazer que pode proporcionar um par de belos olhos no rosto de uma linda mulher. A senhorita Bingley no mesmo instante fixou seus olhos no rosto dele e desejou que ele lhe dissesse que dama tinha o mérito de lhe inspirar tais reflexões. O Sr. Darcy respondeu com grande entusiasmo. A senhorita Elizabeth Bennet. A senhorita Elizabeth Bennet, repetiu a senhorita Bingley. Estou perplexa. Desde quando ela é sua favorita? E, diga-me, quando poderei lhe desejar felicidades? Esta era exatamente a pergunta que eu esperava. A imaginação de uma mulher é muito rápida, ela pula da admiração ao amor e do amor ao matrimônio, num só instante. Eu sabia que me desejaria felicidades. Ora, se está falando sério, considerarei o assunto absolutamente decidido. O senhor terá uma sogra encantadora, com certeza. E, é claro, ela estará sempre em Pemberley. Ele a ouviu com total indiferença enquanto ela quis se divertir daquela maneira e, como sua reserva convencesse de que não corria perigo, ela deu asas a seu senso de humorístico. Jogo de cartas que deu origem ao pôquer. Nota do tradutor. Capítulo 7. Os bens do Sr. Bennet consistiam quase inteiramente numa propriedade que lhe rendia 2.000 libras por ano e que, infelizmente para as filhas, seria transferida, na falta de herdeiros do sexo masculino, para um parente distante, e a fortuna da mãe, embora mais do que suficiente para sua sobrevivência, mal poderia suprir a falta dos recursos paternos. O pai da Sra. Bennet havia sido advogado em Meryton e lhe deixara 4.000 libras. A Sra. Bennet tinha uma irmã casada com o Sr. Phillips, que trabalhara com o sogro e o sucedera nos negócios, e um irmão instalado em Londres, funcionário de uma respeitável empresa comercial. A aldeia de Longbourn ficava a apenas 1 milha de Meryton, uma distância bastante conveniente para as moças, que em geral se sentiam tentadas a ir até lá 3 ou 4 vezes por semana, a fim de visitar a tia e uma chapelaria que ficava bem no caminho. As duas mais jovens, Catherine e Lydia, eram as visitantes mais assíduas, suas mentes eram mais ociosas do que as das irmãs e, quando nada melhor surgia, uma ida a Meryton era necessária para ocupar as horas matinais e fornecer conversas para a tarde. Por mais desprovido de novidades que possa em geral ser o campo, as duas sempre conseguiam obter algo com a tia. No momento, aliás, estavam ambas bem supridas de notícias e alegria com a recente chegada de um regimento militar aos arredores, que ali deveria permanecer por todo o inverno, sendo Meryton o quartel-general. As visitas à Sra. Phillips eram agora a fonte das mais interessantes informações. Cada novo dia acrescentava algo a respeito dos nomes e conexões dos oficiais. O alojamento não era mais segredo e aos poucos começaram a conhecer os próprios oficiais. O Sr. Phillips frequentava todas as casas, e isso abriu para suas sobrinhas um manancial de felicidade até então desconhecido. Seu único assunto eram os oficiais, e a grande fortuna do Sr. Bingley, cuja menção tanto entusiasmava a mãe, nada valia a seus olhos quando comparada ao uniforme de um alferes. Depois de ouvir, numa manhã, o entusiasmo das filhas a respeito do tema, o Sr. Bennet observou com frieza. De tudo o que posso deduzir por sua maneira de falar, vocês devem ser as duas moças mais tolas do país. Eu já suspeitava disso há algum tempo,
mas agora estou convencido. Catherine ficou desconcertada e nada respondeu, mas Lydia, com total indiferença, continuou a manifestar admiração pelo Capitão Carter e esperança de vê-lo ao longo do dia, pois ele iria para Londres na manhã seguinte. Fico pasma, meu caro, disse a Sra. Bennet, com sua pronta disposição para considerar tolas as próprias filhas. Se eu quisesse pensar de forma ofensiva a respeito das filhas de alguém, não seria das minhas. Se minhas filhas são tolas, espero ter sempre consciência do fato. Sim. Mas acontece que são todas muito inteligentes. Este é o único ponto, felicito-me, a respeito do qual não concordamos. Eu esperava que nossos sentimentos coincidissem em todos os detalhes, mas devo a partir de agora discordar da senhora quanto a considerar nossas duas filhas mais moças extraordinariamente tolas. Meu caro Sr. Bennet, o senhor não pode esperar que meninas como elas tenham um bom senso dos pais. Quando chegarem à nossa idade, é provável que não pensem em oficiais mais do que nós dois pensamos. Lembro-me da época em que eu também apreciava muito uma túnica vermelha. E, na verdade, ainda aprecio. E se um esperto jovem coronel, com 5 ou 6 mil de renda anual, vier a desejar uma de minhas meninas, eu não lhe direi não. E o coronel Forster pareceu-me muito distinto em seu uniforme, na outra noite, em casa de Sir William. Mamãe, exclamou Lydia Traço, minha tia diz que o coronel Forster e o capitão Carter não visitam tanto a senhorita Watson quanto faziam logo que chegaram. Ela agora os vê com frequência na livraria dos Clark. A senhora Bennet foi impedida de responder pela entrada do mensageiro com um bilhete para a senhorita Bennet, vinha de Netherfield, e o criado esperava a resposta. Os olhos da senhora Bennet brilhavam de prazer e ela exclamava com entusiasmo, enquanto a filha lia. Então, Jane, de quem é? Do que se trata? O que diz? Então, Jane, apresse-se e nos conte, rápido, querida. É da senhorita Bingley, disse Jane, e passou a ler em voz alta. Minha caríssima amiga. Se não tiver bom coração para jantar hoje à noite com Louisa e comigo, correremos o risco de nos odiar pelo resto de nossas vidas, porque um dia inteiro em que duas mulheres se veem a sós uma com a outra nunca pode terminar sem discussão. Venha tão logo possa, depois de receber este bilhete. Meu irmão e os outros senhores deverão jantar com os oficiais. Saudações. Caroline Bingley. Com os oficiais? Exclamou Lydia. Pergunto-me por que minha tia não nos falou a respeito disso. Jantando fora, disse a senhora Bennet. É muita falta de sorte. Posso levar a carruagem? Perguntou Jane. Não, querida, você fará melhor indo a cavalo, porque é provável que chova, e assim você precisará ficar e passar a noite. Este seria um bom esquema, disse Elizabeth Traço, se a senhora tivesse a certeza de que elas não se ofereceriam para mandá-la de volta. Oh! Mas os cavalheiros usarão o coche do Sr. Bingley para levá-los a Meriton e os Hurst não possuem cavalos para os céus. Eu preferiria ir com a carruagem. Mas, querida, seu pai não pode dispor dos cavalos, estou certa. Eles são indispensáveis à fazenda, não é mesmo, Sr. Bennet? São indispensáveis à fazenda mais vezes do que posso cedê-los. Se puder cedê-los hoje, disse Elizabeth Traço, os desejos de minha mãe serão satisfeitos. Ela conseguiu afinal obter do pai uma declaração de que os cavalos estavam comprometidos. Jane se viu assim obrigada a ir a cavalo e a mãe acompanhou-a até a porta com muitos e entusiasmados prognósticos de um dia bastante feio. Suas esperanças se concretizaram. Jane não estava muito longe quando começou a chover forte. As irmãs se preocuparam com ela, mas a mãe estava encantada. A chuva continuou a cair por toda a tarde, sem interrupção. Jane certamente não poderia voltar para casa. Foi uma boa ideia minha, ora se foi, disse a senhora Bennet mais de uma vez, como se o crédito de fazer chover fosse todo dela. Até a manhã seguinte, entretanto, ela não tomou conhecimento de toda a felicidade de seu estratagema.
O café da manhã mal havia terminado quando um criado de Netherfield trouxe o seguinte bilhete para Elizabeth. Lizzie, minha querida. Estou muito indisposta esta manhã, o que, suponho, deve ser creditado ao fato de ter me molhado muito ontem. Minhas boas amigas não querem ouvir falar em me deixar voltar para casa até que eu esteja melhor. Insistem também para que eu me consulte com o Sr. Jones, portanto, não se alarmem se souberem que ele veio me ver, e, exceto dores de garganta e de cabeça, não há nada sério comigo. Sua. Etc. Bem, minha cara, disse o Sr. Bennet quando Elizabeth terminou de ler o bilhete em voz alta traço. Se sua filha ficasse seriamente doente, se morresse, seria um consolo saber que tudo foi para conquistar o Sr. Bingley e por ordem sua. Ora, não tenho medo que ela morra. As pessoas não morrem de resfriadinho sem importância. Ela será bem cuidada. Enquanto estiver lá, tudo está muito bem. Eu iria até lá para vê-la, se pudesse usar a carruagem. Elizabeth, realmente preocupada, estava decidida a ir ver a irmã, embora não houvesse carruagem disponível, e, como não era boa amazona, andar era sua única alternativa. Declarou sua intenção. Como pode ser tola, exclamou a mãe, a ponto de pensar em tal coisa, com toda esta lama? Você não estará nada apresentável quando chegar lá. Estarei apresentável para ver Jane. Que é tudo o que quero. Isso é uma indireta, Lizzie? Perguntou o pai. Para que eu mande buscar os cavalos? De modo algum, não pretendo evitar a caminhada. A distância nada importa quando se tem um motivo, são só 3 milhas. Estarei de volta à hora do jantar. Admiro a extensão de sua boa vontade, observou Mary Traço, mas todo impulso emocional deveria ser guiado pela razão e, na minha opinião, o esforço deveria ser sempre proporcional à necessidade. Iremos com você até Meryton, disseram Catherine e Lydia. Elizabeth aceitou a companhia e as 3 jovens saíram juntas. Se nos apressarmos, disse Lydia enquanto andavam traço, talvez possamos ver o capitão Carter antes que se vá. Em Meryton, separaram-se. As 2 mais moças dirigiram-se ao alojamento de uma das esposas dos oficiais e Elizabeth continuou seu caminho sozinha, atravessando campo após campo em passo rápido, pulando cercas e saltando poças com gestos impacientes. Até se ver afinal diante da casa, com tornozelos doloridos, meias sujas e o rosto afogueado pelo calor do exercício. Foi levada à saleta do café da manhã, onde todos, menos Jane, estavam reunidos e onde seu aparecimento provocou muita surpresa. Que ela houvesse caminhado 3 milhas, tão cedo, com um tempo tão ruim e sozinha, era quase incrível para a senhora Hurst e a senhorita Bingley, e Elizabeth tinha certeza que a desprezavam por isso. Foi, de qualquer modo, muito bem recebida por elas, e nas maneiras do irmão havia algo melhor do que polidez, havia bom humor e amabilidade. O Sr. Darcy falou muito pouco, e o Sr. Hurst, nada. O primeiro estava dividido entre a admiração pelo brilho que o exercício havia dado à pele da moça e a dúvida se a situação justificava sua vinda sozinha de tão longe. O outro pensava apenas em seu café da manhã. As perguntas de Elizabeth a respeito da irmã não receberam respostas muito favoráveis. A senhorita Bennet dormira mal e, embora de pé, estava bastante febril e sem condições de sair do quarto. Elizabeth alegrou-se por ser levada até ela no mesmo instante, e Jane, que só se controlara pelo medo de causar alarme ou ser inconveniente expressando em seu bilhete o quanto ansiava por sua visita, ficou encantada ao vê-la. Não tinha, porém, disposição para muita conversa e, quando a senhorita Bingley as deixou a sós, pouco conseguiu dizer além de expressar gratidão pela extraordinária gentileza com que estava sendo tratada. Elizabeth permaneceu a seu lado, em silêncio. Terminado o café da manhã, as irmãs a ela se reuniram, e Elizabeth começou também a gostar delas, quando viu quanto afeto e solicitude demonstravam em relação a Jane. O farmacêutico chegou e, tendo examinado a paciente, disse, como se poderia esperar,
que ela estava com um forte resfriado e que deveriam tudo fazer para curá-la. Aconselhou-a a voltar para a cama e prometeu trazer-lhe alguns xaropes. O conselho foi seguido à risca, pois os sintomas da febre se agravaram e a dor de cabeça aumentou. Elizabeth não saiu do quarto nem por um instante, e as outras moças pouco se ausentaram, estando os cavalheiros fora de casa. Elas, na verdade, nada mais tinham a fazer. Quando o relógio bateu 3 horas, Elizabeth achou que deveria ir e, muito a contragosto, disse o que pensava. A senhorita Bingley ofereceu-lhe a carruagem e ela só precisava de alguma insistência para aceitar quando Jane manifestou tanta determinação em partir com a irmã que a senhorita Bingley se viu obrigada a transformar a oferta do coach num convite para que permanecesse por mais tempo em Netherfield. Elizabeth aceitou, agradecida, e um criado foi despachado para Longbourn a fim de informar a família sua decisão e trazer de lá um suprimento de roupas.